Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares, porque é pela fé nós profetizamos que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Toda a nossa família será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor, aleluia. Porque, meu irmão e minha irmã, nós estamos numa batalha espiritual, como eu disse ontem para vocês, minha irmã e meu irmão. A batalha não acontece, não é contra o Senhor, porque o Senhor, Ele reina absoluto, de forma absoluta. A batalha acontece entre nós e o diabo. Mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos ser salvos. Você tem que declarar: eu e toda a minha casa seremos salvos, porque o inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e para os anjos rebeldes que seguiram a cabeça dele, a ideia dele. Mas nós não vamos seguir nenhum rebelde, né? Nós não vamos seguir nenhum rebelde. Nós vamos seguir ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de ordem dele. Porque nós temos que crescer e sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. E hoje, finalmente, minha irmã e meu irmão, nós vamos começar a falar, a refletir sobre os últimos dias do povo hebreu na terra do Egito. E veja que o capítulo 11 do livro de Êxodo vai tratar exatamente sobre o anúncio da 10ª praga, que seria, no caso, a última praga. E segundo o Senhor, após essa praga, Faraó realmente iria deixar o povo hebreu sair do Egito. Ou melhor, ele ia expulsar, de lá todo o povo. Mas veja que no versículo 2, o Senhor, do capítulo 11, o Senhor pediu para que Moisés desse uma ordem ao povo, tanto aos homens como às mulheres, para que eles pedissem aos vizinhos objetos de prata e de ouro. Você vê que lá no começo o Senhor tinha dito do capítulo de Êxodo, quando o Senhor se revelou a Moisés, ele falou a Moisés que o povo não sairia de mãos vazias do Egito. Então o próprio Deus fez com que o povo de Israel encontrasse favor no povo do Egito. E diz o texto aqui que o povo também tinha Moisés em alta conta, eles tinham muito apreço por Moisés. Tanto o povo do Egito como os conselheiros de Faraó, eles apreciavam muito Moisés. Então no versículo 4 do capítulo 11, diz que Moisés foi e anunciou a Faraó que por volta da meia-noite o Senhor passaria por todo o Egito e todos os primogênitos do Egito morreriam, desde o mais velho ao mais novo, desde o herdeiro do trono até o filho da escrava, exceto aquele que estava reinando no momento, ou seja, Faraó não morreria. Sabia que Faraó era primogênito? Ele era primogênito, mas ele não morreria. Era o herdeiro dele que morreria. E também todas as primeiras crias do gado. E ainda Moisés disse que este mal só aconteceria entre eles, pois o Senhor faria novamente distinção entre o Egito e entre Israel, ou seja, entre o povo hebreu e entre o povo egípcio. E depois disso Moisés saiu da presença de Faraó com grande ira, pois é certo que Faraó não deu ouvidos para o que Moisés estava falando, não é mesmo? Mas o certo é que o Senhor já tinha avisado que tudo isso aconteceria. O Senhor já tinha avisado para Moisés: Moisés, você vai lá, você vai avisar, mas Faraó não vai falar nada com você, porque eu endureci o coração de Faraó. Se você for observar todo o texto, antes o coração de Faraó estava endurecido, mas depois foi o próprio Senhor que endureceu o coração dele. Porque Faraó era um homem mau, gente. Ele não era um homem bonzinho, ele era um homem mau, terrível. E pessoas más, elas são assim. Há um tempo que elas têm a chance de reconhecer o Senhor. Mas chega um tempo que mesmo que elas querem, elas não vão encontrar mais esse tempo. É assim que os sábios rabinos explicam essa questão do endurecimento. Não é que Deus pegou um homem bonzinho e transformou ele num homem mau. Não é isso, minha irmã. O coração dele era mau, ele era um homem perverso. Mas o Senhor fechou para eles a porta
do arrependimento, justamente para ele tipificar Satanás, para ele tipificar para nós, igreja, hoje, o próprio diabo, que não vai ter mais chance não tem mais chance de arrependimento. Mas veja que essas pragas veio com consequência da morte das crianças que foram jogadas ao rio Nilo. Todos os meninos, né? Sendo salvos somente quem? Somente Moisés, justamente aquele que iria trazer a mensagem da justiça de Deus, porque o nosso Deus é justo, né? É justo. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se você planta uma semente boa, minha irmã, você vai colher uma semente boa. Se você planta, meu irmão, uma semente boa, a sua colheita vai ser boa. Mas se você plantar algo ruim, a sua colheita vai ser ruim. E foi o que aconteceu com Faraó. Ele plantou coisas ruins e ele colheu coisas ruins. Mas onde está a nossa reflexão de hoje, minha irmã e meu irmão? Então veja que lá no versículo 28, 29 do capítulo 10, um capítulo antes que nós falamos ontem, que nós estudamos ontem, Faraó disse a Moisés, no versículo 28 e 29, que se ele aparecesse novamente diante da face dele, ele o mataria. Ele falou assim: você vai morrer, Moisés. E Moisés disse: nunca mais você vai ver a minha face. Moisés falou isso com ele. Só acontece que aqui no capítulo 12, no versículo 4, Moisés, mesmo sendo ameaçado de morte, Moisés vai lá e comparece na presença de Faraó para anunciar a última praga que viria. E por que será que Moisés contrariou a sua palavra? Por que será? Será que Moisés não tinha orgulho, gente? Será que Moisés não tinha palavra? Será que Moisés não tinha vergonha na cara, como muitos de nós falamos? Não, eu tenho vergonha na cara, minha irmã, não vou lá mais não. Eu dei a minha palavra, eu falei que eu não vou, eu falei que eu não falo mais isso, eu falei que eu não faço mais isso. Ou será que Moisés não tinha medo de Faraó, minha irmã? Me responde aí, você que vai estar me ouvindo nesse momento. Será? Minha irmã, meu irmão, deixe-me tentar te responder. Minha irmã, meu irmão, quando nós estamos a serviço do Rei, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos o Senhor, minha irmã, o que importa não é o que nós pensamos mais, não é o que nós sentimos, minha irmã. O que importa para nós é que nós somos servos do Senhor e que nós temos que obedecer a palavra do Senhor. E Moisés, ele sabia disso. Moisés era um homem que tinha mansidão. Mansidão é aceitar a submissão de Deus, aceitar a vontade de Deus em nós. Moisés, quando ele foi escrever sobre ele lá no livro de Números 13, ele falou: Moisés era um homem manso. Ele escreveu acerca dele que ele era um homem manso. Minha irmã, meu irmão, o que importa é obedecermos a palavra de Deus. E nós temos que passar por cima do nosso orgulho, em cima da nossa palavra, para obedecer a palavra de Deus. E Moisés passou por cima da palavra dele e foi lá e entregou a mensagem da morte dos primogênitos. Porque Moisés foi chamado para anunciar aquelas pragas para Faraó, para mostrar que o nosso Deus é o Deus de poder. E o Senhor te chamou, minha irmã. O Senhor te chamou. O Senhor te colocou como coluna na sua casa. O Senhor te colocou como coluna, como atalaia. O Senhor te colocou como aquela que ora, aquela que foi levantada para orar, para jejuar pela sua família, para pregar o Evangelho. Não importa se dentro da sua casa tem um Faraó, tem uma pessoa de coração endurecido, tem uma pessoa que fica semeando morte contra a sua vida, porque Faraó, ele amaldiçoou Moisés. Não importa se ele ia matar Moisés ou se ele ia fazer feitiçaria, mandar aqueles magos fazerem feitiçaria contra a vida de Moisés. Não importa que tipo de morte foi essa, se foi só uma maldição que ele lançou contra Moisés. Tem pessoas que lançam morte sobre a nossa vida o tempo todo. Uma palavra rogada, uma praga rogada é lançamento de morte. Uma palavra horrível que falam contra nós, um palavrão que falam contra nós, é palavra de morte, minha irmã. Não importa, mas você foi levantada, minha irmã, dentro da sua casa. Você foi levantado, meu irmão, dentro da sua casa. E você está a serviço do Rei.
Você está a serviço do rei, meu irmão e minha irmã. Você está a serviço do rei. Então não importa mais o seu orgulho, não importa mais o que você pensa, não importa mais a sua vaidade, a sua jactância, não importa mais o que você sente, não importa. O que você sente, o que você pensa, você tem que dividir com o Senhor. Porque você está a serviço do rei, você tem que obedecer a palavra de Deus. Você é um servo e o que importa é obedecer a palavra de Deus. E foi isso que Moisés fez, minha irmã. Foi isso que Moisés fez, meu irmão. Está entendendo a palavra, meu amor? Foi isso que Moisés fez. Ele foi lá e obedeceu a palavra de Deus. Ele foi lá e compareceu diante daquele homem cruel, diante daquele homem com espírito de escarnecedor, diante daquele homem com espírito zombador. Minha irmã, dá muita ira a gente tem que anunciar a palavra de Deus para pessoas com espírito de afronta, com espírito zombador, escarnecedor. Não tem coisa pior, porque o escarnecedor, ele se volta, como diz lá em Provérbios, você exorta o escarnecedor e ele se volta contra você. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você também está no mesmo nível, você também está escarnecendo, você também está discutindo com ele, e daqui a pouco, se chegar um anjo, ele não sabe mais quem é o joio e quem é o trigo, não sabe. Não sabe, porque você sai do seu nível espiritual. E o seu nível espiritual é Cristo. O seu termômetro espiritual é santo, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem Cristo, então o Espírito que está em você é santo. Aleluia. Então Moisés passou por cima dele e foi atender a palavra de Deus, porque ele foi chamado para anunciar aquelas pragas. Ele foi chamado para libertar o povo, para conter com ele a palavra do juízo. A palavra do juízo que viria sobre os egípcios, que por muitos anos maltrataram o povo hebreu, castigaram o povo hebreu. Você viu aqui, minha irmã, que cada praga, foi sinônimo, foi consequência de uma maldade que eles fizeram com o povo. De uma maldade. E o Senhor falou: chega, agora vocês vão ver a diferença entre o meu povo, entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Amém? Então vamos orar, porque hoje é jejum de quebra de fortalezas. E eu não estou de jejum sozinha. Todas as intercessoras estão de jejum também. E esse jejum está unindo forças, estão subindo, os anjos estão levando essa oração em nome do Senhor Jesus. E está quebrando fortalezas em nome do Senhor Jesus. Minha irmã e meu irmão, pela fé, o Senhor está fazendo maravilhas. E se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva em nome do Senhor Jesus, para que seu nome venha para esse caderno em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Senhor, pela tua misericórdia. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é Deus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos para que possamos enxergar essa verdade. Pai querido, eu te apresento, Pai, todos os nomes que estão aqui escritos nesse caderno do Relógio Mundial de Oração. Eu te apresento, Senhor, a vida de todas as intercessoras, Pai, que estão comigo nesse ministério. Eu te apresento, Senhor, a vida de todos aqueles que estão me seguindo, Pai, pelo YouTube, todos aqueles que estão me seguindo pelo Instagram, porque eu sei que o Senhor contempla a vida de cada um, a necessidade de cada irmão, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, fortalecimento do Senhor para cada um. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, para aqueles que precisam de portas abertas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, mas que, sobretudo, Senhor, o Senhor venha fazer de cada um de nós, Pai, pessoas, Senhor, do Salmo 128. Que o Senhor venha transformar a nossa família em famílias do Salmo 128. Porque essa é a campanha, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração, Pai querido. E como igreja, Pai, Senhor, eu profetizo que nenhum diabo, que nenhum demônio, que nenhum principado, que nenhuma potestade vai nos tirar desse propósito maior, Pai. Porque quando nós oramos segundo a Tua vontade, Pai,
segundo a tua vontade. Apóstolo João nos ensinou isso, que quando nós oramos segundo a tua vontade, a sua vontade se estabelece, Pai querido. E é da tua vontade, Senhor, que nós sejamos pessoas, Senhor, que venhamos te obedecer e temer o teu santo nome, Pai querido, para que tudo nos vá bem, para que tudo nos vá bem. Então te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos, como diz lá no Salmo 91, ao nosso respeito, ao respeito de toda a nossa família, ao respeito de toda a nossa parentela, ao respeito de cada homem da nossa família, ao respeito de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, Pai, de cada mulher, Pai, de cada idoso, Pai, em nome do Senhor Jesus, para guardar a entrada, a direita, a frente, a retaguarda, Pai, a esquerda, em nome do Senhor Jesus, a saída, a chegada em todos os lugares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estar à porta dos nossos lares, não permitindo que entre para dentro das nossas casas nenhuma pessoa invejosa, nenhuma pessoa de coração mau, nenhuma pessoa de coração perverso, nenhuma pessoa que queira o mal da nossa vida, Pai, e nenhuma pessoa que queira o mal da nossa família, dos nossos familiares. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia, tenha piedade de nós. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos, Pai. Guarda-nos assim como o Senhor tem guardado a nação de Israel, assim como o Senhor tem guardado o teu povo querido, Pai. Envia miríades de anjos, Pai, para guardar a nação de Israel. Salva o povo judeu, Pai, que verdadeiramente a sua palavra se cumpra, Pai, que todo o povo judeu seja salvo, que todo Israel seja salvo, Pai, que verdadeiramente eles cumpram a missão sacerdotal deles de revelar Yeshua, o Messias de Nazaré, Pai, o Messias do povo judeu para todo mundo, Pai, para todas as nações, Pai querido, e que Jerusalém tenha paz, assim como terá paz e fartura os nossos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, todos os missionários que estão no campo, Pai querido. Abençoa as nossas famílias, abençoa todos os ministérios de intercessão que existe, a começar do relógio mundial de oração, Pai querido. Nos fortalece e não deixa, Senhor, todos nós que estamos à obra do Senhor, à frente da tua obra, Pai, não nos deixa sermos envergonhados pelos nossos familiares. Pelo contrário, Pai, nos fortalece, Pai, adestra as nossas mãos para a batalha, Pai, nos santifica, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Santifica os nossos pastores cada vez mais, Senhor. Acrescenta dons, Pai, porque nós precisamos dos dons deles, nós precisamos da santificação deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Tenha misericórdia, abençoe os seus profetas, Pai, em nome do Senhor Jesus, cada dia mais, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê cada vez mais visão, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe os políticos desse país, Pai, com sabedoria, com honestidade, com bondade. Tira deles toda a ganância, Pai. Lembra eles, Pai, que o coração deles e o cérebro deles está na mão do Senhor. É o Senhor que coloca no poder e é o Senhor que tira, Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai, aquele que pode todas as coisas. O Senhor é aquele que tem um controle absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas dessa terra. Tudo aquilo que tem vida e o que não tem vida, tudo obedece ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. Basta uma palavra de ordem sua, meu Deus. Basta uma palavra de ordem sua. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe todas as pessoas que estão com o nome aqui. Venha prosperar, Pai querido. Venha prosperar todos os empresários, todas as empreendedoras, Pai. Todos os meus irmãos que estão como estrangeiros em outro país, na Europa, nos Estados Unidos. Pai, tenha misericórdia dessas leis que estão vindo sobre os estrangeiros. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixa, Senhor, eles serem maltratados, Pai. O Senhor odeia que maltrate os estrangeiros. Tenha misericórdia, Pai querido. Que a bênção do Salmo 23 esteja sobre eles, Pai. Que nada venha faltar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. E nos guarda, Senhor, nos santifica, Pai querido. Santifica cada homem da nossa família, santifica cada mulher. Tira de nós todo espírito de sensualidade, todo espírito de perversidade, todo espírito de violência, todo espírito de maldade, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Faça de nós pessoas cada vez mais santas, pessoas cada vez mais ungidas, pessoas cada vez mais obedientes à Tua palavra, Deus. Que assim seja, no nome santo de Jesus. Amém, minha irmã?
Amém, meu irmão, que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior missão, mas que até lá você se esforce todos os dias para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe o sininho para que essa oração abençoe mais vida. Um beijo, fique com Deus, amo você.